Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje foi um dia bem corrido, bem tenso. Algumas coisas aconteceram. Estávamos ali gravando a live, né, do nosso pequeno grupo e não sei o que aconteceu. O microfone parou de funcionar, algumas coisas não deram certo. Mas eu não desisti. Estou aqui no meu quarto gravando para vocês um pouquinho do que nós falamos ali no nosso pequeno grupo. Eu queria antes de começarmos orar com você. Vamos pedir a Deus para nos ajudar nesse momento a compreendermos a palavra de Deus. Pai querido, nesse momento nós vamos abrir a tua palavra. Nos ajude a entender, Senhor. Nos ajude a compreender a mensagem que foi passada logo mais cedo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, também explicamos por Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 4. É um texto bastante conhecido e eu queria que você prestasse bastante atenção. Diz o seguinte: a seguir, capítulo 4, a partir do verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Meu amigo, hoje nós vamos entender dois pontos muito importantes da história de Jesus. Primeiro, nós temos que entender um contexto do que estava acontecendo. Jesus ele passou 30 anos se preparando para um ministério bem curto, que durou apenas 3 anos e meio. E como nós havíamos comentado lá no pequeno grupo, às vezes nós queremos fazer as coisas muito rápido, às vezes de qualquer forma, sem preparo, sem muita disciplina, né? Mas Jesus ele nos ensina algo muito importante. Nós precisamos estar preparados para as adversidades da vida. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos aqui, que para nós vencermos os problemas da vida, nós precisamos ter o Espírito Santo junto conosco. E outra coisa, para identificar o Espírito Santo, para nós entendermos, ouvirmos a voz dele e compreendermos que ele falando, nós precisamos passar tempo com ele. Eu lembro que ouvi uma certa história de um pastor de ovelhas, da onde ele falava que às vezes quando eles iam colocar as ovelhas, né, para beber água no ribeiro, no ribeirão, às vezes aparecia 2, 3 pastores com os seus rebanhos. E às vezes quando um chamava o seu rebanho, as ovelhas começavam a acompanhar ele. Essa é a mesma coisa que é descrito na palavra de Deus, da onde diz que o pastor fala e as ovelhas conseguem entender. Primeiro, para nós compreendermos essa questão do Espírito Santo, Jesus ser guiado pelo Espírito Santo, é que Jesus ele passava tempo com Deus. A palavra de Deus diz que Jesus levantava-se alta madrugada e ela ia para um lugar deserto e ali ele orava. Se nós não tivermos uma vida de comunhão, se nós não tivermos uma vida passando ao lado de Deus, com certeza, quando nós passarmos pela prova, será muito difícil sabermos se é Deus falando ou se é o inimigo falando. Então, quando você olhar aqui, preste bastante atenção a uma coisa. Será que hoje nós conseguimos identificar se é Deus nos orientando, se é a voz do Espírito Santo falando ao nosso ouvido ou se é a voz do inimigo falando com a gente? Algum tempo atrás, eu lembro de uma pessoa falando para mim: foi Deus que me mandou fazer isso, foi Deus que me orientou para mim ir para tal lugar. E depois de alguns dias, a mesma pessoa chegou para mim e falou assim: eu acho que foi o inimigo, não foi Deus. E eu falei para ele: olha, você tem que se decidir, ou foi Deus ou foi o diabo. Sabe, queridos, nós temos que entender e aprender a identificar a voz do Espírito Santo. Jesus ele só foi vitorioso lá no deserto porque ele sabia identificar a voz do Espírito Santo. Talvez você queira ser vitorioso na sua vida espiritual, talvez você queira é, ter uma vida de sucesso ao lado de Deus, porém não passa tempo, não comunga com Ele, não tira tempo para estudar, não tira tempo para orar, não tira tempo para passar conversando com Deus. Então, como que você quer ter uma vida de crescimento, uma vida de vitória contra o pecado se não passa momento a sós com Deus? Então, a primeira lição, nós precisamos aprender a identificar se é Deus falando conosco ou não. E aqui, na tentação de Jesus, a gente consegue entender isso. Segundo ponto muito importante, quando olhamos lá para o verso 2, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus
teve fome. Somos tentados naquilo que nós estamos sendo tendentes a cair, ou seja, na nossa fraqueza. Jesus ele foi tentado na fraqueza dele. E qual era a fraqueza que Jesus tinha naquele momento? Era fome, sede, cansaço, fadiga. Entende o que eu estou falando? Nós somos provados naquilo que nós estamos tendentes a fraquejar. Porque Satanás, ele sabe, ele é muito esperto, ele sabe das nossas dificuldades, sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas lutas. E quando nós não prestamos atenção naquilo que nós fazemos, não nos atentamos a ouvir a voz de Deus e queremos fazer as coisas com nossas próprias mãos, acontecem coisas terríveis. Só que aqui entra outro ponto que nós precisamos entender. Lembra que eu falei que nós precisamos entender, saber se é o Espírito Santo falando aos nossos ouvidos ou não? Porque Jesus ele identificava a voz do Espírito Santo. Porque Jesus sabia que era o Espírito Santo que falava com ele. Porque Jesus agora identificou agora o inimigo quando falou com ele. Jesus só identificou que era Satanás que estava falando com ele porque ele foi contra aos princípios que Jesus seguia, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus. E diz que quando Jesus era pequeno, Maria sentava com Jesus, ensinava os princípios básicos, os princípios simples que nós precisamos aprender. E assim fica muito mais fácil. Agora eu te pergunto, será que você tem buscado aprender da palavra de Deus? Será se você tem procurado aprender ir mais a fundo, querido? Eu sinto muito lhe falar, mas com a vida que nós levamos corriqueira dia a dia, de altos e baixos, uma correria louca, desenfreada para conquistar, para ter posses, para ter isso e aquilo, às vezes nos esquecemos do mais básico, do mais simples, que é buscarmos a presença de Deus através da oração. E se nós não buscamos a Deus através da oração, do estudo da palavra, sabe o que vai acontecer conosco? Quando nós formos tentados, quando nós formos provados, a tendência é nós cairmos, é nós fraquejarmos. A tendência é que quando as tempestades da vida nos assolar, quando as tempestades da vida nos colocar para baixo, a tendência é desanimarmos e abandonarmos a fé. Jesus ele foi um grande mestre, um professor, porque em coisas simples da vida Jesus mostrava como que um cristão precisava se manter de pé. E agora o primeiro princípio, precisamos ouvir, precisamos identificar, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Segundo ponto que nós falamos aqui, nós precisamos entender a palavra de Deus, praticarmos ela em nossas vidas, estudarmos elas continuamente. Outra coisa que às vezes eu fico triste é que nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos tudo de bom, mas nós não queremos enfrentar os problemas que estão à nossa volta, que estão à nossa frente. Quando os problemas surgem, a tendência é nós fugirmos, corrermos dele. E agora Jesus nos ensina, através da sua palavra, que nós precisamos enfrentar os problemas que nós estamos passando. Talvez esteja falando para alguém que nesse momento esteja aí viciado nas drogas. Talvez esteja falando para alguém que esteja passando por um problema financeiro e não sabe como resolver. Talvez esteja falando para alguma mãe que em algum momento perdeu a esperança porque o filho abandonou a fé. Talvez esteja falando para alguém que no casamento esteja completamente destruído. Queridos, enquanto você não enfrentar o problema, você não irá vencer. Quanto mais você postergar, jogar para frente, deixar para o outro dia, você vai continuar perdendo. Se você parar para pensar, Jesus agora ao iniciar seu ministério, ele inicia aonde Adão havia perdido lá atrás. Adão não sentia cansaço, não sentia fadiga, não sentia fome. Adão não sentia necessidades básicas como nós sentimos. Adão não sentia dor. Ele vivia em um lugar onde o pecado ainda não reinava. E mesmo assim, Adão cedeu à tentação de uma maneira tão espontânea, tão simples. Agora, Jesus, em meio ao sofrimento, 40 dias sem comer, cansado, com sede, com sono, Jesus nos ensina
que através da palavra de Deus, que através da comunhão com o Pai nós conseguimos vencer. Querido amigo, talvez você ache que não há solução para o teu problema. Talvez você ache que a sua vida esteja tão destruída que não tenha como mais você se reerguer. Mas aqui nós aprendemos através desses textos tão simples, tão básicos, que às vezes nós pulamos, que às vezes nós não ligamos, que nós conseguimos vencer seguindo os passos que Jesus seguiu. Se nós seguirmos os mesmos passos que Jesus seguiu, que é fazermos o básico, que o básico é buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quer ser vitorioso na tua vida? Quer que a tua vida seja uma vida de sucesso? Quer ser um profissional de sucesso? Comece com o básico. Quer ser um crente que ora, uma pessoa de fé, alguém que esteja ali sempre pronto a fazer o trabalho de Deus? Faça o básico, querido. E o básico é buscar a Deus na primeira hora de cada dia, estudar a palavra dele, estar sempre em comunhão com ele. E as outras coisas são acréscimos. Então que nesse dia você possa refletir sobre isso, sabe? Algumas pessoas até falavam para mim, ó, já que não deu certo, deixa para outro dia, deixa para lá. Mas hoje eu sabia que essa mensagem era muito importante. Talvez você, assim como eu, precise de algo urgente e que Deus ele possa te abençoar. Que a mensagem hoje possa ficar gravada no teu coração. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia que o Senhor tem nos alcançado. Nesse momento, ó Pai, nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. Mas aqui se encontram pessoas que estão com o coração sedento e aberto a ouvir a tua voz. Nós não queremos ser apenas ovelhas desgarradas, Pai. Nós queremos ser ovelhas que precisam de um pastor e nós descobrimos que o Senhor é o nosso pastor. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos os mesmos passos que o Senhor seguiu, a fazermos o básico, o mais simples, mas que nos ajuda a nos aproximar de Ti, que é o estudo da Tua Palavra, que é estarmos continuamente em comunhão com o Senhor através da oração. Faça parte, Senhor, nesse momento da vida de cada pessoa que esteja aqui nos ouvindo. Que essas pessoas possam ter um coração transformado e renovado para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê a tua paz, a tua companhia, só bem suplicamos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.